Paz do Senhor, irmãos. Espero que esteja tudo bem com todos. Nós estamos aqui para ver a lição de número 9. Quero dizer que eu estou com saudade de todos e que Deus nos ajude, que tudo isso venha passar logo para que a gente possa nos reunir novamente, porque esta lição vem falando justamente sobre isso, sobre congregar novamente, né? O nome da lição, o Ministério da Unidade, o Mistério da Unidade revelado. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre esta palavra, esse tema. Então o apóstolo Paulo, ele vem mostrando ali aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso o propósito de voltar a congregar, tá? Então é bom lembrar que ele fala sobre voltar a congregar lá no capítulo, no início do capítulo 1. E todas as coisas no céu, na terra, na pessoa do Senhor Jesus. Ele diz que isso era um mistério oculto, que no Antigo Testamento as pessoas não entendiam isso. Não entendiam, mesmo algumas pessoas do povo de Deus, que tenha recebido revelações da parte de Deus, não recebiam, mas não recebiam uma revelação ampla, uma revelação ampla. E Paulo vem dizendo que agora esta revelação, este mistério, este segredo, porque mistério é segredo, isso que estava oculto, ele vem dizendo que foi revelado pelo Espírito Santo, começando pelos apóstolos, os profetas aí do Novo Testamento, e agora toda a igreja, Toda a igreja, de que Deus uniu os povos em Cristo, e formou a igreja, Então, na verdade, no Antigo Testamento, se alguém falasse igreja, ficariam perdidos, Porque o que é igreja? Igreja é uma expressão grega que significa chamados para fora, tirados para fora. Então, aí onde Deus elaborou o plano de salvação e foi chamando as pessoas, E para os judeus, os gentios, eles não tinham salvação. Para os gentios não tinha esperança, A menos que se tornassem homens e mulheres ali debaixo da aliança, enfim, e os homens, deveriam ser circuncidados, e as mulheres teriam que abandonar os outros deuses, se tornando prosélitos, adotando a fé judaica. Então, eles pensaram desta maneira. E eles colocavam os gentios num patamar muito inferior, Inferior. Então, os judeus, eles sempre inferiorizaram os gentios, Mesmo eles se tornando prosélitos. O que é prosélitos? Indivíduos recém-convertidos, que se convertem a outra religião, porque estamos falando de religião. Então, eles não tinham noção nenhuma, os judeus não tinham noção nenhuma de que Deus chamaria todo aquele que cresce. E todo aquele que crê em Jesus, faria parte do corpo de Cristo, faria parte da igreja de Deus, Dignos das mesmas promessas que foram entregues aos judeus, Então, isto era um mistério, Era um mistério que estava oculto, e Paulo diz que agora foi revelado.
Então, irmãos, a igreja, a salvação, o entendimento das coisas espirituais, tudo são mistérios que foram revelados para nós. E Paulo chama isso de riquezas, que não tem nem como calcular, né? Paulo usa o termo riquezas insondáveis. Se alguém fosse tentar calcular o valor aí desta riqueza insondável, né, que nos foi entregue, não teria como calcular, não tem como calcular, né? Então vamos lá. A primeira parte fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Irmãos, eu não vou ler os tópicos todos da revista, vou ler somente a epígrafe e vou trabalhar os tópicos, tá? Pra gente ganhar tempo, tá? Então, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, a palavra mistério vem do grego mysterion e significa segredo. Então, de acordo com a Bíblia, mistérios são verdades do mundo espiritual, que no Antigo Testamento não eram compreendidas pela maioria das pessoas, né, conforme Efésios 3:5. Por isso que Paulo fala isso, que estava oculto. Então, mistérios na Bíblia, principalmente se tratando das coisas de Deus, eram verdades do mundo espiritual que seriam reveladas. Então, em Romanos 7,14, Paulo diz: bem sabemos que a lei é espiritual, tá? E também Paulo diz que tudo que foi escrito lá no passado, para nosso ensino, foi escrito para os nossos dias, né? E para as coisas, que as coisas lá do passado eram sombras das coisas futuras. Então, lá no Antigo Testamento, eles não tinham compreensão do plano de Deus, das verdades espirituais do reino, das promessas que seriam reveladas a partir de Cristo. Então, nós vamos ver mais na frente que Jesus, ele pegou os apóstolos, abriu, né, os olhos dos apóstolos, diz a Bíblia, né, abriu o entendimento dos apóstolos, explicou as Sagradas Escrituras, e a partir dali teve um derramamento do Espírito Santo, e Paulo diz que todas as coisas agora nos foram reveladas. Segundo tópico, o desconhecimento do mistério. Quando Paulo diz que havia um mistério oculto, não significa que ninguém conhecia esse mistério. No Antigo Testamento haviam 3 classes de pessoas que receberam de Deus a revelação desse mistério. 3 classes de pessoas, que são elas: profetas. Amós 3,7 vai dizer, né, que nós lemos em Amós que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. A segunda classe de pessoas são os sacerdotes. 1 Samuel 2,18, Deus se comunica com os sacerdotes. E a terceira e última classe, governantes, que eram reis e juízes, né? Juízes 4 e 5, né, que fala sobre Débora. Débora, ela julgava o povo e também ela era uma profetisa. E 1 Samuel 13:14. Então, essas 3 classes aí de pessoas no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo era dado a eles sob medida. Tem um texto no Novo Testamento que diz: hoje o Pai não lhe dá o Espírito sob medida. No Antigo Testamento era sob medida, mas hoje não. Então, o que significa isso? Eles não tinham a habitação do Espírito como nós temos hoje, né? Não tinham a presença permanente do Espírito Santo em suas vidas, tá? Então, o Espírito vinha sobre a pessoa, usava a pessoa, revelava as coisas que tinham que ser reveladas e logo se retirava, né? Então, eles tinham revelações num projeto amplo
de Deus para com toda a humanidade, mas não eram muito claras as revelações para eles no Antigo Testamento. Então, eles tinham certeza de que Deus iria congregar todas as nações e que todas as nações deveriam servir a Deus. Tinha várias, profecias a este respeito, tinha textos, a este respeito. O próprio Jó menciona isso, quando ele fala: eu bem sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, né? Então, quando ele fala se levantará sobre a terra, é toda a humanidade. Então, quando ele fala isso, ele vê que engloba toda a humanidade, né? Então, eles sabiam que havia um projeto de Deus para com toda a humanidade, para com todas as nações. Abraão, Moisés, Jó, sabiam disso, os profetas. Davi falou sobre as nações, muito sobre as nações, mas não sabiam como isso iria acontecer na totalidade, né? Não sabiam. Até que o Senhor Jesus, quando se manifesta, disse aos apóstolos: olha, muitos lá no passado gostariam de ver o que vocês estão vendo hoje. Olha só que coisa mais linda. O terceiro tópico: o mistério e os profetas da antiga aliança. Os profetas do Antigo Testamento sabiam que Deus enviaria seu ungido, o Messias, para guiar as nações à presença de Deus, né? Então, a fim de quê? A fim de servi-lo, de servir a Deus com alegria, com amor, com dedicação. Contudo, nós precisamos destacar que no Antigo Testamento essa revelação era parcial, né? Deuteronômio 18:15, Jó 19:25. Então, eles sabiam que tinham profecias acerca do Messias, daquele que regeria as nações, né, daquele que faria as nações estar diante de Deus. Sabiam que Deus tinha um plano maravilhoso para todas as nações, mas não era claro aos olhos deles. Então, eles não tinham noção de que Deus iria derramar, naquela época, né, eles não tinham noção de que Deus iria derramar o Espírito Santo dele sobre a humanidade, né? E que seria um derramamento pleno do Espírito Santo. Então, havia sim uma profecia lá em Joel, né? Lá em Joel, no capítulo 2, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, antes de Joel não tinha esta profecia, tá? 3.400 anos aproximadamente antes de Joel. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia do derramamento do Espírito. Então, veja que a revelação ia aumentando aos poucos, né? Ali no Antigo Testamento. Continuando aqui, segunda parte, o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado aos apóstolos e profetas. Então, depois da obra da reconciliação da humanidade por meio de Cristo, Deus ele enviou o Espírito Santo para habitar de forma permanente no coração dos homens, né? Atos 2:4 vai dizer isso. Então, dessa forma, as revelações se tornaram mais claras, se tornaram mais amplas, conforme 1 Coríntios 2:10. Então, os apóstolos e profetas, primeiramente, visualizaram a maior revelação de todas, que foi o quê? Foi Deus, né? Deus na pessoa de Jesus, né? Deus na pessoa de Jesus, né? Deus encarnado aí em Jesus. Efésios 3:5, Mateus 13:17. Então, depois que Jesus lhes explicou as Escrituras, e eles receberam ali, né, a plenitude do Espírito Santo, tiveram o discernimento das coisas do Espírito, então se tornou algo amplo, algo real, né, no coração daqueles ali
que tinham fé em Jesus, conforme Lucas 24, 45. Então, a maior revelação que os apóstolos e profetas do Novo Testamento tiveram, tá? Foi ver o Deus de Israel na pessoa de Jesus. Deus andando na terra na pessoa de Jesus, que era o anseio de muitos lá do Antigo Testamento, porque eles sabiam que Deus enviaria o Messias, o ungido, e queria reger as nações. Então, eles gostariam de ter visto. Então, Jesus abriu o entendimento dos apóstolos e profetas ali. E no meio dos apóstolos, irmãos, tinham profetas também. Para quem não sabe, no meio dos apóstolos tinha profetas. Teve apóstolo que teve ministério duplo. Então, João, por exemplo, foi um apóstolo, mas também foi um profeta, porque ele profetizou e entregou as revelações que ele teve, lá em Apocalipse, as revelações do Apocalipse. Então, o Senhor abriu o entendimento, explicou as escrituras, tiveram ali uma grande revelação do que estava oculto, a salvação de toda a humanidade, Então, começando ali, o Senhor Jesus formando a igreja e por meio da igreja revelando ao mundo a unificação e a congregação de todas as coisas e pessoas, de todas as pessoas, na pessoa de Jesus. Então, Paulo fala isso em Efésios capítulo 1. Deus tornou a congregar todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, na pessoa de Jesus. Então, e hoje, a detentora, desta revelação é a igreja. Nós é que temos isso, essa revelação, são os cristãos que formaram a igreja. Então, os judeus no Antigo Testamento tinham a missão, hoje a missão é da igreja, Nós temos a palavra de salvação, porque foi revelado tudo, nessa parte aí de igreja, de congregar para a igreja. Então, os judeus no Antigo Testamento, eles tinham uma missão centrífuga. O que é isso? Eles tinham a missão de atrair as nações, os povos, para Israel, para que eles vissem Deus ali no meio do povo, no meio de Israel. Agora, a igreja tem uma missão diferente, que é o quê? É fazer com que esta mensagem do evangelho de salvação e de redenção, chegue a outros povos, chegue às outras nações, para que eles possam conhecer a obra de Deus, que é a redenção e a salvação. Então, os judeus tinham que atrair e a igreja tem que ir às nações, Por isso que Jesus diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide, e pregai a toda a criatura. Então, foi algo aí que nos foi revelado. Por isso, irmãos, que nós temos um peso muito maior hoje, irmãos. Um peso de compromisso, de responsabilidade. Porque lá no Antigo Testamento, eles não tinham, não foi revelado essas coisas, no Antigo Testamento, assim, com clareza, como foi nos revelado hoje. Tá? Então, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros da graça do Senhor, portadores da mensagem. Então, nós temos a missão de anunciar ao mundo a salvação que Deus propositou e entregou de graça para todo aquele que crê, porque o preço já foi pago lá na cruz. Segundo tópico, o mistério oculto revelado. Uma das maiores revelações que os apóstolos e profetas receberam foi a existência da igreja como corpo de Cristo. Então, para a unificação dos povos em Deus, Efésios 1, 9 e 10 e João 17, 21. Então, Jesus disse que todos sejam um.
todos sejam um, assim como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, né? Um no Pai, um no Filho e o Espírito Santo. Então, ele quer unificar, tá? Então, o grande propósito de Deus é unir todas as pessoas em Deus, através da pessoa de Jesus. E essa união, o Senhor Jesus mostra que ela iria unificar a sua igreja e atrair os povos, né? Agora, tá certo? Então, ligando em si mesmo por meio da igreja, nós vamos atrair as pessoas e ligar em Jesus Cristo através da nossa vida, tá certo? Por meio da igreja. Então, tem o versículo que diz assim, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, para a concordância, né? Acerca de algumas coisas, acerca das orações que nós fazemos, né? Dentre outras coisas, né? Que se aplica também. Mas o grande sentido aqui deste texto, quando Jesus fala isso, que ligares na terra é ligado no céu, ele está se referindo àqueles que se agregarem ao corpo de Cristo, tá? Aqueles que se agregarem ao corpo de Cristo, a igreja. Então, os que se agregam à igreja será ligado, se agregam aqui na terra, será ligado no céu, tá? E aqueles que forem desligados do corpo serão desligados do céu, tá? Então, estude esse texto, aqui não dá tempo da gente ir mais profundo, mas estude o texto, faça aí uma hermenêutica para você, que você vai entender melhor este sentido aí desse texto, tá? Por isso que Paulo disse, não tem grego, não tem judeu, não tem gentios, né? Ele formou um corpo chamado igreja. Deus formou um corpo chamado igreja. Então, olha, irmãos, valorizem a igreja. Valorizem, né, a igreja. Então, nós que fazemos parte da igreja, temos que valorizar. Por quê? Porque a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é um grande propósito estabelecido por Deus antes mesmo da fundação do mundo, tá? Então, criar a igreja, o corpo de Cristo e propagar o evangelho a todos os povos, né? É a nossa obrigação. Nós temos que fazer isso como igreja, tá? Então, a igreja é muito preciosa aos olhos de Deus. Muito, muito preciosa aos olhos de Deus. A igreja recebe benefícios de Deus diferente dos judeus, né? E dos gentios. A igreja hoje é muito mais beneficiada. Ela recebe favores de Deus. Favores, ela recebe uma atenção especial de Deus. Então, valorize a igreja. E nós somos chamados amigos, porque a Bíblia diz, né, que já não somos mais chamados servos, mas somos chamados de amigos, amigos do nosso Senhor, né? Então, nós temos intimidade com Deus, com o nosso Senhor, temos comunhão com o Senhor, né, com o Senhor Jesus. E, irmãos, lamentavelmente, os judeus negaram, né, o Senhor Jesus. Mas é um povo da promessa, né? Tem promessa para eles aí no futuro, nós sabemos disso. Mas hoje, intimidade e comunhão com Jesus somos nós, a igreja de Cristo, tá? Então, hoje nós temos que atrair para o corpo de Cristo todas as nações, inclusive os judeus. Temos que atraí-los, né, para o corpo de Cristo. Para quê? Para que eles se tornem judeus messiânicos. É muito lindo, né? Para que eles se tornem igreja, tá? Hoje Deus deseja que o judeu se torne igreja. Irmãos, tem cristãos que querem se tornar judeus. Cristãos querem se tornar judeus. Eles não têm ideia do que é a igreja, né?
de como a igreja ela é preciosa aos olhos do nosso Senhor Jesus, né? Jesus, ele chega a chamar a igreja dele de noiva, de esposa, né? Então, Jesus tem esse carinho, esse amor muito grande, esse zelo pela igreja, né? Salomão disse: quem é esta que sobe do deserto? Então, a igreja é vista como uma noiva amada do Senhor. Então, se alegre em fazer parte da igreja, em fazer parte do corpo de Cristo. Terceiro tópico, a magnitude do mistério. Então, aí com a obra da redenção de Cristo, o véu se rasgou. Mateus 27, 51. As escamas caíram dos olhos. Atos 9, 18. Então, e os ouvidos foram abertos para entender que o propósito de Deus é tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Apocalipse 3, 6, Efésios 1, 10. Então, Paulo chama isso de riquezas, né? Efésios 1, 7. Então, tornar a congregar. Este é o grande mistério oculto. Congregar todas as coisas no céu e na terra, em Cristo, né? E esta mensagem de hoje é divulgada por meio da igreja do Senhor na terra, né? Por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Então, olha só a importância, a responsabilidade que nós temos. Mais uma vez eu digo, se alegre em ser igreja, queridos. Se alegre em fazer parte da igreja, queridos. Estamos vivendo aí uma época difícil, pessoas que faziam parte de igreja estão saindo, pessoas que faziam parte de igreja se unindo, né, às seitas deste mundo. Então, as pessoas estão na igreja e não têm noção do que é uma igreja, não tem noção da riqueza que é pertencer à igreja, que é pertencer ao corpo de Cristo. Daí acaba abandonando, não tem essa noção de preciosidade, né? Aí acaba abandonando. A igreja para quê? Né? Para que congregar? É verdade, mas não tem noção do valor que tem, né, a igreja para Jesus. Então, irmãos, não abandonem a igreja. Haja o que houver, não abandone a igreja. Terceira parte aí, o mistério pré-estabelecido por Deus. Primeiro tópico, as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis, ou seja, riquezas que não dá para calcular, não dá. Então, estão relacionadas à graça salvadora oferecida por Deus aos homens. Efésios 1, 5 e 6, 3, 2. Então, visto que a salvação, irmãos, é um favor o quê? Imerecido. E Paulo chama isso de riqueza, que não se pode calcular. O que é isso? Irmãos, hoje você faz parte da igreja, e fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande, para quem tem noção do que é ser igreja. E isso foi o que? Estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Então, assim como as pessoas têm interesses e priorizam algumas coisas, Deus também tem interesse, né? E o interesse, e o maior interesse de Deus estão revelados nessas verdades aí que nós estamos estudando. O quê? Salvar a humanidade, criar o corpo de Cristo, estabelecer a igreja. Então, esse é o interesse de Deus. Deus ele fez pacto com os homens por meio dos judeus. Fez, isso é verdade. Fez aliança com Abraão, com os descendentes de Sem, de Noé, fez com Moisés, fez aliança com os hebreus, né, com os israelitas. Fez aliança.
Porém, agora ele cria a igreja e une judeus, gregos, gentios, todos os povos no corpo de Cristo, né? Todos no corpo de Cristo, tá? Então, hoje, por meio da igreja, tudo isso por meio da igreja, uniu no corpo de Cristo, por meio da igreja do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu sinto um prazer em ser igreja, um prazer em ser corpo de Cristo, né? E eu tenho certeza que você também sente esse prazer, essa alegria. Segundo tópico, o eterno propósito em Cristo. Então, Paulo deixa claro que antes da fundação do mundo, Deus havia projetado restaurar todas as coisas em Cristo. Efésios 1, 4 a 6. Então, por essas outras razões é que Paulo usa a expressão riquezas de sua glória, riquezas da sua glória, Efésios 1, 7. Então, o plano de salvação tem muito valor para Deus, muito. E seu povo tem muito valor para Deus. E é por isso que devemos valorizar essa